Bom dia a todos. Nós vamos tratar agora do tema federação. Federação é uma palavra que deriva do latim feudos e que significa liga, junção, ligação. Ela parte do princípio que unidades populacionais, regionais, se unam para formar uma nação, um país, um estado, se liguem para formar um estado. O estado federado, ao contrário do estado unitário, que parte de uma ideia de poder central, o estado federado parte de uma ideia de poder local que abdica uma parte desse poder, no caso, a soberania, para se unir, para se ligar, para se juntar a outros estados e, com isso, formar uma federação de estados. Só que aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte: essa junção, ela é sempre constitucional. Juntam para formar uma constituição comum, Por quê? Porque essa união não poderá ser passível de secessão. Não é um tratado entre esses estados para a formação de uma confederação, por exemplo, que é outra coisa, Não é um tratado de união. É uma constituição, ou seja, é um regramento, é um ordenamento comum que unirá esses estados num novo estado, cuja pessoa jurídica de direito internacional e soberania estará reservada a esse estado formado, a esse estado constituído. Isso é uma federação. É claro, gente, que esse é o modelo mais comum de federação. O Estado brasileiro, por exemplo, não é a união dos estados abdicando de parte de sua soberania para constituir uma pessoa de direito internacional soberana sobre esses estados, como aconteceu, por exemplo, na primeira experiência federativa nos Estados Unidos. No Brasil, havia um estado unitário que se descentralizou, Então, o Brasil foi do centro para a difusão, O Brasil partiu de uma experiência unitária e se desmembrou numa federação. Mas a maioria das experiências federativas de federação, os estados estão desmembrados e eles se unem em uma constituição para formar uma federação. Abdicam da sua soberania, abdicam da sua personalidade jurídica no direito internacional para constituir um novo estado detentor dessa soberania e dessa representatividade internacional, Mas, assim como no estado unitário você tem diversas experiências de estado unitário, na federação você também terá diversas experiências do que seja a federação, O Estado Federal, ele é um estado composto por diversas entidades territoriais autônomas, dotadas de governo próprio, de legislação própria e de orçamento próprio, que, no geral, se unem para constituir uma federação, o Estado Federal. Por serem autônomos, eles possuem competências legislativas, orçamentárias e administrativas, mas abdicam parte da sua potestade, sobretudo a soberania, para constituir, um novo Estado, que esse sim será o Estado soberano e também o Estado para fins de direito internacional. Essa personalidade internacional, então, ela é concedida
à federação. Essa federação, então, ela é constituída de estados autônomos que têm autonomia legislativa, que têm autonomia orçamentária, que têm autonomia fiscal, que têm autonomia legislativa, né? Preserva essas autonomias e abdica de parte do seu poder organizacional político para unificar e passar a ter uma representatividade soberana comum. Isso não se dá por tratado, isso se dá sempre por Constituição. Quais são, nós tivemos num primeiro momento, né, o nosso primeiro tópico é a definição de federação. Agora nós vamos passar a um segundo tópico. Quais são as características da federação? A primeira característica é que a união desses estados faz nascer um novo estado. E, consequentemente, né, aqueles estados que se juntaram para formar um novo estado perde a sua soberania, perde a sua condição de país, né? Os manuais clássicos falam que perde a condição de estado. Só que as unidades autônomas regionais aqui no Brasil são chamadas de estado, né? Nos Estados Unidos também. Agora, nos Emirados Unidos são chamados de emirados, né? Na Suíça são chamados de cantões. Então fica um pouco esquisito dizer que o novo Estado retira dos estados a condição de Estado, sendo que a nomenclatura adotada no Brasil e nos Estados Unidos é a de Estado, né? Mas, na verdade, eles formam um Estado novo, um país novo, né? Um emirado novo, né? Um emirado novo, e não perde a condição de unidade autônoma, legislativa, orçamentária e administrativa, mas perde a sua condição de Estado soberano, melhor dito. Forma um novo Estado e perde a sua condição de Estado soberano, de país, vamos dizer assim. Segunda característica, a base jurídica da federação é sempre uma Constituição e jamais um tratado, como eu vinha explicando para vocês agora há pouco. Não é um tratado internacional ou um mero tratado que esse Estado pode abdicar, né? Ou pode tentar desfazer. Não. É uma Constituição, né? É a formação de um novo ente federativo. Não é por tratado, é por Constituição, ok? Ao contrário, por exemplo, do que acontece nas confederações, onde não se abre mão da soberania e não se dá por meio de uma Constituição, mas por meio de um tratado. Na federação, gente, não existe direito de secessão. Ou seja, uma vez optado pela constituição de um novo Estado, você não pode desmembrar desse novo Estado. Uma vez parte da federação, uma vez constituída a federação, você abdica da condição do poder de secessão, ou do poder de voltar atrás, ou do poder de se arrepender. Como eu estou sendo obrigado, né, a gravar uma aula, que já existem várias aulas dadas, cuja temática e o conteúdo é idêntico a esse que eu estou ministrando, né?
e eu me vejo assim, numa atitude de produzir algo extremamente, vamos dizer assim, desnecessário, uma vez que já existem vídeos iguais, tão bons ou até melhores do que esse que nós estamos a produzir, eu vou acrescentar um pigmentozinho, né, de conhecimento nisso aí. Olha para vocês verem que coisa curiosa. O estado de Quebec, no Canadá, fez um plebiscito para discutir uma possível secessão da Federação Canadense. Olha que coisa interessante. Esse plebiscito foi realizado e os que desejavam, né, a separação do Canadá perderam o plebiscito. Mas o que é interessante é que a Corte Constitucional Canadense reconheceu, né, a democracia e reconheceu esse processo democrático de colocação desse tema. Então é um caso bastante interessante e bastante excepcional quando nós temos em conta a estrutura federativa, as federações, né? Eu imagino que nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, né, algo dessa natureza fosse extremamente difícil, para não dizer impossível, né? Que algo dessa natureza fosse tentado, executado e a possibilidade de reconhecimento de algo dessa natureza ser declarado constitucional e democrático pela Corte. Aqui no Brasil isso não seria nem possível de ser viabilizado. Mas fica aí esse registro, né? Já que nós somos obrigados a gravar essa aula, que é idêntica e conteúdo a diversas aulas sobre federalismo, fica esse registro de uma excepcionalidade que talvez outros professores não tenham registrado, né? E que é importante justamente porque concursos gostam de tratar de excepcionalidades ou de situações peculiares que resvalam, né, da vala comum dos manuais. Então fica esse registro aí do plebiscito sobre o estado de Quebec, né? Aqueles que desejavam separar perderam o plebiscito. Há uma grande discussão nesses temas, sobretudo na Europa, né? Eu me lembro que uma vez fui dar uma palestra na Faculdade de Filosofia da Universidade de Barcelona, né? E a secessão de Barcelona, a separação de Barcelona do resto da Espanha, né? Na verdade não é de Barcelona, é de toda a Catalunha, né? Da Catalunha, do resto da Espanha. E é interessante que você anda por Barcelona, você vê bandeiras catalãs, né? As pessoas falam em catalão. Então há um desejo separatista muito grande na Catalunha, né? Não só na Catalunha, como no País Basco, né? Entre outros lugares da Espanha. Mas isso é uma discussão que nós podemos deixar para depois. Outra característica é que só o Estado Federal tem soberania. Isso eu já falei para vocês desde o início da nossa aula, que a soberania dos estados que se juntaram para formar um novo estado, ela é mitigada, né? Ou melhor dito, ela é eliminada em favor do estado surgente, do estado constituído.
Cada esfera de competência do Estado formado pela unidade federada, né? Ou melhor dito, no Estado Federal, as atribuições da União e da idade das unidades federadas, melhor dito, refazendo aqui porque eu fiz uma baguncinha aqui nesse entremeio. No Estado Federal, as atribuições da União e das unidades federadas são fixadas na Constituição, né? Por meio da distribuição de competências. Inclusive, isso vai ser, né, uma parte substancial da nossa matéria, que é estruturar e expor as competências de cada ente federativo. A cada esfera de competência é preciso que se estabeleça uma renda própria, um orçamento próprio, né? Aquilo que eu chamei lá no começo de autonomia orçamentária, né? O poder político, meus caros, devem ser compartilhados no Estado federativo pela União e pelos entes federados, ou seja, deve ser compartilhado pela União, pelos estados e pelo município, né? A União, por exemplo, ela não tem o poder de desmembrar um município, de tirar do município a condição de município, né? Isso depende de estudos locais, estudos prévios, plebiscitos locais, né? O Pará, por exemplo, recentemente queria ser dividido, né, em Tapajós, em 3 estados. Mas esse plebiscito não foi aprovado pela população paraense. Mas isso passou por uma decisão dos cidadãos do Pará, né? Isso não foi, vamos dizer assim, arquitetado em Brasília e exposto ao Pará como uma decisão consolidada, mas o Pará é que tomou os desígnios disso aí, né? Então, foi o Pará quem conduziu toda essa questão de forma autônoma. Os cidadãos do estado que aderem à federação adquirem a cidadania do estado federado, do novo estado constituído, e perdem a cidadania do estado anterior, né? Então, quando a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, Geórgia, entre outros estados, se uniram para formar os Estados Unidos, né? A pessoa perde a cidadania de Carolina do Sul, de Carolina do Norte, de Geórgia, e passa a adquirir a cidadania norte-americana, né? Quando os Emirados Árabes se uniram para formar os Emirados Árabes Unidos, né, a pessoa perde a cidadania de seu emirado e passa a ter a cidadania dos Emirados Árabes Unidos, né? Quando as repúblicas se uniram, por exemplo, para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você perde a sua cidadania, por exemplo, de bielorrusso ou ucraniano, e passa a ter cidadania soviética. É claro que isso desmembrou, né? Mas naquela época é um bom exemplo também para vocês verificarem aí. Terceiro tópico. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de um Estado federado? As vantagens é o seguinte: nas unidades federativas de extensão territorial grande, né, parecem óbvias, porque você descentraliza o poder, descentraliza as decisões políticas, administrativas e orçamentárias, né, e permite uma administração mais abrangente. Uma outra vantagem é que há também uma distribuição do poder político com pouca concentração
de poder político. Uma outra vantagem ainda é uma democratização regional das decisões e da administração de orçamentos, né? Há uma série de vantagens no Estado federado. Agora, há também as desvantagens, né? Os Estados Unidos, por exemplo, lida com diferentes legislações. Há estado que tem pena de morte, há estado que não tem pena de morte. Há estado onde a maconha é liberada, por exemplo, Califórnia. Há estado onde a maconha não é liberada, né? Há estados que cobram tributos altos sobre determinadas situações. Há estados que não cobram. Há estados onde é permitido comprar arma. Há estados onde a compra de armas é mais restringida. Então você gera um hiato, um complicador nessas decisões, né? Nós vimos isso aqui, por exemplo, por ocasião agora da pandemia, onde o conceito de federação ficou mais forte. Há uma disputa entre governos estaduais, né, e o poder executivo central e os municípios, entre os estados, na forma da condução do enfrentamento da pandemia, né? Então há um desajuste político. No Estado unitário, com o poder totalmente centralizado, as decisões elas são únicas, elas são uniformes, né? E fica mais fácil, né, você equacionar políticas públicas, sobretudo numa situação excepcional como pandemia, ou seja, a ordem é uma só, a diretriz é uma só, o plano é um só, né? Estão entendendo? No Estado unitário você não tem essa briga do governador de São Paulo com o presidente da República, ou do governador do Maranhão com o presidente da República, do prefeito de Belo Horizonte com o governador de Minas. Não há esse debate, essas ingerências. A ordem ela é unificada, né? O governo ele é unificado e, portanto, há uma emissão única de regulamentação das questões. Isso facilita a compreensão jurídica, a compreensão política, a compreensão orçamentária, não só a compreensão, como a execução de políticas públicas, do orçamento e da administração desses estados. Então você tem aí um conjunto de vantagens e um conjunto de desvantagens. Meu plano inicial era fazer um vídeo para a confederação, já que eu fiz um vídeo para Estado unitário, fiz um vídeo para federação, eu queria também fazer um vídeo para confederação. Mas eu estou achando por bem, como confederação é uma coisa bem pequenininha, ia dar um vídeo aí de 1, 2, 3 minutos no máximo, eu estou achando mais prudente e mais inteligente já também explicar confederação aqui junto com federação. Qual a diferença entre confederação e federação? Confederação, ao contrário da federação, que constitui um novo estado, né, por meio de uma constituição, a confederação é a união de estados ou a junção de estados por meio de tratados internacionais para atender interesses comuns, né? Não há uma abdicação de soberania, né? Não há uma perda de cidadania dos estados que se unem para formar uma confederação, mas há apenas o quê? Uma união para atendimento de interesses comuns e específicos por meio de tratados, né, precários que podem ser dissolvidos ou desfeitos, né, sem que altere a representação internacional e muito menos a soberania dos estados que resolveram se unir numa confederação. Então, basicamente, a diferença entre federação e confederação é essa aí que eu estou esboçando para vocês, ok? Daqui a pouquinho nós vamos voltar com uma aula sobre os tipos de federação. Aí nós vamos analisar as federações simétricas, as federações assimétricas, as centrípetas e as centrífugas, né? As que partem
lateralmente para se unir num centro e as que partem de um centro para se difundir lateralmente, que é o caso do Brasil, por exemplo, a centrífuga, né? Sai do centro para os cantos, né? A decisão de formar uma federação é do centro para os cantos. Mas isso é assunto para daqui a pouco, numa próxima aula. Um grande abraço a todos, até daqui a pouquinho.